Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis. Vou mostrar como criar novo campo no SAP Business One, conhecido como campo de usuário. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Clique em Ferramentas, Ferramentas de personalização, Campos definidos pelo usuário Administração. Nessa tela, você conseguirá selecionar a categoria para criar o campo novo. Por exemplo, você tem aqui Documentos de Marketing. Se você clicar, ele vai abrir a possibilidade de você criar em título ou linhas. Por exemplo, se eu abrir um pedido de venda, que é um documento de marketing, você tem aqui, a nível de título, uma informação única por documento. E se eu quisesse criar um campo de usuário que seria utilizado na linha, ele é relacionado por cada linha preenchida. Por isso que ele tem a opção para você criar por título ou por linha. Repetindo, linha, um item para cada informação no campo de usuário novo. Por título, uma única informação por documento. Retornando em ferramentas, ferramentas de personalização, campos definidos pelo usuário Administração. Neste exemplo, simularei em Documentos de Marketing, Título. Conforme você for clicando, ele vai abrir na estrutura e você conseguirá identificar todos os campos. Repare que eu tenho cada linha com cada campo novo que foi criado. Se você clicar aqui embaixo, ele vai mostrar todos que foram criados anteriormente. Para você atualizar alguma informação, você pode clicar, por exemplo, nesse campo crítico. Eu posso remover o campo ou atualizar alguma informação. Descrição, aumentar o tamanho. Neste exemplo, eu estou utilizando validação com a opção valores válidos. Ou seja, eu tenho opção 1, sim, opção 2, não. Eu poderia criar uma nova opção também. Para criar um novo, retorne na categoria. Eu vou clicar em cima de título. Em seguida, adicionar. Informe o nome que será registrado na coluna da tabela do documento de marketing. Ou seja, o sistema vai criar em várias telas, que representa a categoria Documentos de Marketing. Então, título, treinamento. Descrição, treinamento. Aqui você tem o tipo de dado, alfanumérico, numérico, data e hora. Ele tem até estrutura, unidades totais e geral. Vou selecionar a opção alfanumérico. E aqui você pode informar o comprimento, o tamanho daquele campo novo. Campo de usuário é aquele campo novo que não faz parte do padrão do SAP Business One. Ele está sendo criado posteriormente para compor um processo. Validação, neste exemplo, deixarei com a opção nenhum. Em seguida, adicionar. Quando você adiciona um campo de usuário ou quando algum módulo, por exemplo, um add-on, cria algum campo de usuário, o sistema exibe essa mensagem. A estrutura do banco de dados foi modificada. Para resumir o processo, todas as janelas serão fechadas. Deseja continuar a adição do campo de usuário? Sim. As seguintes estações de trabalho estão ligadas à empresa. Vou clicar aqui em ignorar, pois apenas eu estou utilizando essa base de dados. É importante efetuar sempre em base de teste, previamente, e criar sem nenhum usuário online na base de dados. Repare aqui embaixo que ele está criando a estrutura em cada tabela relacionada à categoria Documentos de Marketing. Portanto, pode ser que demore um pouco. Após concluir, pode estar finalizando, ó. Pronto. Após concluir, operação completada com sucesso. Clique em OK. Pedido de venda. Se você não estiver exibindo a opção UDF, significa que você está aqui com a opção Visão, Campos definidos pelo usuário
desmarcado. Repare que o meu já está marcado, por isso que eu estou conseguindo visualizar essa informação. Por exemplo, vou desmarcar. Repare que sumiu o campo do usuário. Aliás, vários campos. Visão, campos definidos pelo usuário. PDF, vários campos. Ou se preferir, ele tem um atalho também, Ctrl Shift U. Ctrl Shift U, ocultou. Ctrl Shift U, apareceu. Você conseguirá identificar visualizando e também ele fica marcado com a opção em campos definidos pelo usuário. O último campo que nós criamos foi aqui a opção treinamento. Então, por exemplo, vou navegar até o último registro e pegar um registro de exemplo. Deixa eu pegar outro pedido aqui, pronto. Então aqui, ó, teste. Ele tem o campo e ele mostra lá embaixo quantos caracteres corresponde a esse campo. Então, por exemplo, eu vou tirar um print. Porque se eu mexer o cursor do mouse, ele vai sumir a informação. Então, vou abrir o Paint só para mostrar para vocês. Deixar o cursor do mouse em cima, ele mostra aqui a quantidade de caracteres. Então, é bem prático para análise. Outra forma que tem é de você identificar que um campo é realmente um campo de usuário. Para isso, você tem as informações do sistema. Se você clicar aqui em visão, por exemplo, ele tem aqui embaixo, ó, informações do sistema ou Ctrl Shift I. Em seguida, deixe o cursor do mouse em cima do campo de usuário ou do campo que você queira identificar se realmente é de usuário ou não. Vou tirar um novo print. Pare, que ele vai mostrar aqui, ó, o campo teste. Aqui nesse canto, ele mostra o que tem no banco de dados registrado. Então ele está registrando aqui, ou melhor, registrou teste. Ok? Só que ele tem o nome do campo gravado na tabela do documento. Então esse campo treinamento corresponde a o underline treinamento. Então essa mesma informação. Como que eu consigo diferenciar que ele é um campo de usuário? Porque ele tem esse o underline. Então, conclusão. Toda vez que você identificar que um campo inicia como o underline, com o underline, significa que ele é um campo de usuário. Algum administrador criou o campo conforme eu fiz esse exemplo neste vídeo. Então, uma forma prática de você conseguir identificar essa diferença. Vou pegar, por exemplo, aqui outro campo padrão do sistema. Observações. Tirar um print, retorno lá para mostrar para vocês no detalhe. Repare que o campo observações, ele não tem o underline. E ele mostra aqui a coluna. Comente isso aqui, ó. Não começou com o underline. Portanto, ele não é um campo de usuário. Ele é um campo padrão do SAP Business One. Como eu utilizei a categoria documento de marketing, ele criou em vários documentos. Então, por exemplo, cotação de venda. Visão, ó, está marcado aqui com a opção campos definidos pelo usuário. Então, se eu retornar aqui em UDF, lá embaixo ele vai aparecer a opção treinamento. Compras. Pedido de compra. Mesmo conceito. Visão, campos definidos pelo usuário. Então, nessa tela acabei de ativar. UDF, treinamento. Então, é bem prático para o dia a dia. Vou fazer outro exemplo com opções dentro do campo. Ferramentas, ferramentas de personalização, campos definidos pelo usuário, administração. Vou utilizar outra categoria, cadastro, e eu tenho aqui a opção parceiros de negócios. Conforme você for clicando na setinha, ele vai abrir uma subcategoria e você vai selecionar de acordo com a opção desejada. Neste exemplo, eu tenho aqui parceiros de negócios embaixo também. Repare que quando eu cliquei no campo, ele ativou a opção para adicionar. E eu tenho vários campos aqui também. Então, adicionar. Treinamento. Treinamento. Este exemplo, utilizarei com algumas opções. Então, eu vou deixar aqui como numérico. Ele registrará no banco de dados apenas 2 dígitos, de acordo com o tipo de dado numérico.
Validação, vou selecionar a opção valores válidos. Então, primeira opção, número 1, sim. Novo. Segunda opção, 2, não. Eu posso definir um valor padrão. Então, por exemplo, o padrão é sempre não. E aqui você pode marcar esse campo como campo obrigatório. Em seguida, adicionar. A estrutura do banco de dados foi modificada. Ok, sim. Ignorar. Para ele criar na tabela de parceiros de negócio. Repare que foi mais rápido, porque parceiros de negócios ele criou apenas nessa tabela. Lá quando eu utilizei a categoria documentos de marketing, ele criou em várias tabelas, por isso que demorou um pouco mais. Para validar, retorne em parceiros de negócios, cadastro do parceiro de negócio e vou navegar até o último registro. Aqui ele tem um campo, ó, treinamentos, como não. Então, por exemplo, vou clicar aqui, novo, em modo de adicionar. Ele carregou o valor padrão como não, que foi o que eu havia definido lá no campo de usuário. Então facilitará muito o processo. Você pode criar campos novos sem necessitar de desenvolvimento, utilizando esse recurso padrão do SAP Business One. Espero ter ajudado com essa dica. Um forte abraço.